Olá, igreja, muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia a todos, igreja. Nós estamos acostumados a, muitas vezes, definir um ritual por meio do qual nós recebemos bênçãos. Mas, se o ritual, de repente, for mudado completamente, por exemplo, uma liturgia de culto, se fosse mudada radicalmente, como é que impactaria? Eu vou falar hoje a respeito de um homem que era surdo e mudo. E quando todos pensavam que Jesus vai colocar a mão sobre a cabeça e o abençoar e vai ser curado, ele usou um método muitíssimo diferente, que a gente até não gostaria de experimentar. Mas eu vou deixar isso para o momento da mensagem. Sejam bem-vindos a esse culto que é viver pela fé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Amada igreja, diante de Deus, eu vos pergunto, é essa a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente dos vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, tendes de sincero e firme propósito de corrigir a vida de pecado pelo auxílio do Espírito Santo? Então afirme dizendo sim. Sim. Em virtude dessa vossa confissão, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um salmo de louvor destinado a Deus, o Rei Eterno. Salmo de número 146, nós então responsivamente o dizemos. Aleluia, que todo meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas.
Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Onipotente e eterno Deus, faze reconhecer a fé verdadeira e faze com que muitos frutos sejam desenvolvidos entre nós. Que a fé possa ser visível por meio de uma vida consagrada para aliviar os sofredores e dar esperança salvadora. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos sem fim. Amém. Verdade, pode sentar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado nos grandes feitos vejo a tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Palavra de Isaías no capítulo 35, ele fala sobre pessoas que recebem a ajuda do Deus de Jacó. Cegos veem, coxos andam, sinal de que está chegando o Salvador. Nós temos a partir do verso 4, que diz: digam aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Está falando do povo de Israel, e dar nova esperança, novo ânimo, nova vida. Isso tudo é feito através da fé. Mas a respeito da fé, ninguém melhor do que Tiago para nos dizer como que ela se mostra, como que ela se caracteriza. Então nós entramos no segundo texto agora, que é Tiago, capítulo 2. Tiago 2, do verso 1 a 10. Palavra muito prática, até eu digo muitas vezes, Tiago é uma espécie de provérbios do Novo Testamento. E ele diz: meus irmãos, vocês que creem no
do nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos, estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escute, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Essa primeira parte do nosso texto, temos um intervalo aqui, e aí segue logo o versículo 14 a 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, que estão agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Texto de Tiago, capítulo 2. Continuamos cantando, Senhor meu Deus. E Jesus curou a distância, e depois no ritual muito diferente curou o surdo e o mudo. Marcos 7, 24 em diante. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira de nacionalidade sírio-fenícia e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio.
Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e julgá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua vida. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse: Efatá. Isso quer dizer: abre-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Essa é a nossa palavra e ela vai ser tema da nossa mensagem. E aqui nós temos um ato de fé, nós vamos ver como é viver pela fé. Vamos confessar a fé. A palavra é a nossa fé apostólica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar? Estamos no mundo, mas Ele não somos.
hoje trata do que aconteceu no Evangelho, mais precisamente aqui a questão do surdo, mudo, pessoa que foi curada. Já vimos falar desses tempos, a questão dos milagres, como foram grandiosos os milagres a respeito de curas, de providência da parte de Jesus, como é grandioso em relação a tudo que hoje se fala às vezes em milagre e tal, como foi grandioso tocar os ouvidos de uma pessoa, dizer, abra-te, e então ele começa a ouvir, ele fala e está curado completamente. Viver pela fé e ao mesmo tempo ter vivido um desfile de 7 de setembro. Ontem nós tínhamos um feriado. Ontem a gente lembrou aquela palavra independência ou morte. Muitos de vocês talvez lembram dessa data, ela é marcante, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, e então ele bradou alto: independência ou morte. E eu quero dizer que isso também se aplica na vida do cristão. O cristão também precisa ter uma independência acerca do pecado, do diabo, da morte, ou então morte. E o que nos dá essa independência nada mais é do que a fé em Jesus Cristo. Nós somos hoje à mercê, escravos, subjugados. Nós estamos debaixo do quê? Da escravidão do pecado, a menos que pela fé a gente possa ter liberdade. Viver pela fé nos torna livres. Viver pela fé, como que é? Como que é viver pela fé? As leituras de Bíblia hoje nos mostram fatos maravilhosos de Jesus Cristo, milagres. Aconteceram 2 milagres dentro do nosso texto. E aqui nós temos algumas pessoas que se importaram porque já ouviram falar de Jesus Cristo. Alguém um dia já fez algo e isso se espalhou. E então essas pessoas pensaram: vamos levar o surdo mudo para que ele possa colocar a mão sobre a cabeça e então ele vai ser curado. O surdo mudo vai ser curado se Jesus colocar a mão sobre a cabeça. Foi um ato de fé. Foi um ato de fé daquelas pessoas. Elas levaram aquele homem até Jesus. Se não fosse um ato de fé daquelas pessoas, por que elas levariam para Jesus? Por que se importariam levar para alguém de quem eles já ouviram que é um homem de Deus, um enviado de Deus? Por que elas se preocupariam se não fosse um ato de fé? Essa fé, ela tem uma referência. Ela não é vazia. Nós vemos numa sociedade de hoje que tanto se fala de fé, e fé, muita fé, mas se a gente espremer um pouco, não sai conteúdo. É tudo vago. Diferente daquilo que essas pessoas nos mostraram. Elas tinham conhecimento acerca de Jesus. Olha, isso é muito parecido com uma confiança, uma fé que a gente tem quando está doente e a gente vai no médico. Por que vocês vão no médico? Quando estão doentes, por que vão no médico? A pergunta pode ser diferente: por que você não vai no borracheiro? No pedreiro? Sabe por quê? Porque você tem conhecimento de que aquela pessoa é capacitada, treinada, ela tem tudo que precisa para te dar o tratamento, o remédio, o diagnóstico. Você sabe a respeito daquela pessoa. Isso é um tipo de fé, uma confiança que nós temos no médico que vai nos ajudar. E é exatamente isso que as pessoas tinham acerca de Jesus. Elas tinham um conhecimento porque ele já curou muita gente. Ele já ajudou muita gente. E há um ritual que parece que está na cabeça do ser humano: pôr as mãos sobre a cabeça.
Quando a gente tem uma instalação de pastor, se faz também um momento em que se põe a mão, coloca a mão sobre a cabeça e declara uma bênção. Quando se tem confirmações, os alunos da confirmação estão aí, e aí muitas vezes se põe a mão sobre a cabeça e os abençoa. Esse ritual, ele é interessante, parece que mexe com a gente. Quando a gente tem um batismo, a gente não derrama água sobre as mãos, a gente derrama sobre a cabeça. Parece que alguma coisa mexe com a gente, tem que ser da cabeça. E essas pessoas pensaram exatamente assim: se a gente levar esse homem para Jesus pôr as mãos sobre a cabeça, ele vai ser curado. Jesus talvez já fez isso em outros momentos, e eles lembraram disso. Mas esse momento contraria tudo. Jesus chega lá e toca no ouvido com seus dedos, toca. E então ele cuspe na mão e pega o cuspe e diz: abre a boca, e coloca na boca. E aí? E aí? A gente vai dizer assim: cara, não gostei desse negócio. Será que as pessoas iriam dizer: vamos levar esse homem para Jesus para que ele coloque cuspe dentro da boca do outro? Mas isso não foi a primeira vez. Nós temos um outro relato onde Jesus cuspiu no chão, fez um barro e ele passou nos olhos de uma pessoa cega e disse: agora você vai e lava no tanque. E então ele foi e voltou vendo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o poder, a fé, aquilo que a gente deposita não pode ser em cima do ritual, mas aquilo que está dentro do ritual, que é a palavra de Deus. Volta e meia nós temos discussões muito grandes, acaloradas por aí, sobre a validade do batismo, se é por imersão, por aspersão, por tantas diferenças. E aí nós podemos, de repente, olhar para um processo como esse daqui, onde Jesus não colocou a mão sobre a cabeça, mas ele usou um método totalmente diferente. Mas ele foi curado, ou seja, o poder está na palavra do Senhor. E a nossa fé não vai se basear no ritual, ela vai se basear na palavra que o Senhor diz. O ritual vai ser uma roupa dessa palavra. Viver por fé é entrar na palavra de Deus. Mas isso para muita gente parece difícil. No passado nós tínhamos uma pessoa muito importante, um homem poderoso, lá no Antigo Testamento, na passagem de Reis, e o nome dele se chamava Naamã. Naamã era um oficial do exército sírio, e ele tinha lepra. E então ele ouviu falar, através de uma menina, que tem um homem poderoso chamado Eliseu, e que ele está nas terras de Israel, e que ele poderia ser curado. Então ele recebeu carta de autorização para ir até esse homem chamado Eliseu, o profeta. Levou muito dinheiro, ou seja, ouro, prata, vestimentas, levou muita coisa. E ele queria ser curado por esse homem. Diz o texto assim: Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Vamos dar uma pausa, depois eu continuo. Esse texto aqui, ele diz: o homem se preparou, ele foi até a casa de Eliseu, bateu lá na porta, enfim, fez o chamado.
E o Eliseu nem sai para fora. Nem sai para fora, um homem tão importante. Isso é mais ou menos como o governador do estado aqui de São Paulo chegar aqui da gente e nós aqui de dentro nem nos importarmos. Ele ficou irritado, ele ficou furioso. Um homem da altura dele, do cargo que ele tem. Aí ele chega e simplesmente Eliseu manda um funcionário empregado dizer: ó, vai lá, se joga 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou irritado, mas preste atenção no que ele diz agora. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu estava absolutamente certo que o homem chamado Eliseu, o profeta, ia sair para fora e ia dizer: Senhor, ia levantar as mãos para cima, invocar o Senhor, depois ia tocar exatamente lá onde está ferido. Esse ritual ele faria, estava certo de que seria assim, e então ele seria curado. Em pé ele oraria e depois tocaria. A gente tem um ritual na cabeça e a gente se prende a um ritual. Ele ficou indignado e disse ainda: não são os rios Abana e Farfar e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Ou seja, até as águas aqui não são nada bonitas, não são limpas, não são grandes. Aí nós temos o que? Nós temos um rio Lamacento. Eu não poderia me jogar lá naqueles rios lá e ser curado? Foi embora. Então algumas pessoas disseram para ele, os servos, lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Não dá para acreditar, né? Vê, assim são as pessoas. Primeiro ele é até questionado. Se fosse uma coisa difícil que o profeta te pediria, se faria, sem dúvida, né? Às vezes a gente tem isso também. Se fosse uma coisa muito difícil, que a gente tem que suar, cansar, aí sim, aí vale a pena. Foi essa semana que eu vi uma frase, foi lá no nosso público maravilhoso lá de Alhambra, que foi dito: nunca vou esquecer essa frase: Deus é simples. Essa frase pareceu: Deus é simples. Deus não complica as coisas. O ser humano que complica. Muitas vezes a gente acha que para ter o perdão tem que moer primeiro, enquanto que já está perdoado na cruz. E a gente não consegue entender. Muitas vezes a gente acha que para receber um favor nós temos que fazer muito, já de joelhos se for caso, enquanto que Deus já é gracioso ao nosso lado e Ele não percebe. Deus é simples. Ele é tão simples que Ele consegue estender a salvação para o doutor e também para o ignorante. Ambos vão entender. Ele é tão simples que o poderoso vai ter acesso, mas o pobre também. Todos têm acesso. Porque Deus é simples. É tão simples que ele chega e apenas, em vez de um ritual, quem sabe eu esperava que ele também invocasse a Deus primeiro, e depois botasse as mãos sobre a direção do mundo. O povo pensava assim, tinha que ter um ritual primeiro. E Jesus chegou lá e tocou nele, pôs a língua lá e pronto, está feito.
falou para aquela outra mulher: pode ir para casa, tua filha já está sem o demônio. Não precisa de repente ir para casa e gritar até expulsar o demônio, suar para valer a pena. Nada disso. É simples. Nem todo mundo entende assim. Por quê? Porque não tem referência sobre Jesus. Apenas ouviram falar alguma coisa de alguém. Vocês são um povo diferente. Vocês são um povo que entra na palavra de Deus, aprende e quer sair cada vez mais fortalecido. E quanto mais isso acontece, vocês têm mais conteúdo e percebem que Deus está ao teu lado e você não precisa chamar a atenção dele. Ele já tem você e você já foi chamado por ele. Viver pela fé não é teimosia, mas é liberdade. Ontem o país inteiro lembrou a palavra liberdade ou independência ou morte. Independência ou morte. E isso Jesus de alguma forma gritou na cruz também. Ele também disse, naquela palavra, tetelestai, está consumado. Esse é o momento em que nós temos independência sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Mas se nós não confiarmos nesse está consumado, se nós não tivermos fé em Jesus Cristo, então nos resta a morte e é eterno. O nosso viver é pela fé, através de Jesus Cristo. Desejo que todos possam sempre crescer essa fé mais e mais. Que a graça de Deus esteja com todos e os abençoe. Amém. Ficamos em pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me tires de mim o teu Espírito.
falar particularmente com Deus, é uma situação que a gente relembra em especial. Todo-Poderoso Deus e amado Pai Celestial, como é bom ouvir a Tua Santa Palavra, ser orientado por ela. Como é bom relembrar os Teus feitos maravilhosos, milagres que aconteceram no meio daquela multidão. Suplicamos que nossa alma seja confortada para resistirmos a toda a enganação do próprio diabo que distorce a Tua Palavra a fim de perecermos numa falsa crença. Protege a nós, nossa família, nossa congregação e em todas as tentações mantém-nos firmes pela ação do Espírito Santo. Aceita também a nossa gratidão pelos Teus servos que já trabalharam com alegria e fidelidade na Tua obra. Clamamos também pelos enfermos, clamamos pelos que passam por dificuldade, pelos que estão desempregados ou enfrentam outras dificuldades. Que não lhes falte paz, perseverança, esperança e, conforme a Tua orientação, possam encontrar a solução de todos os seus problemas. Senhor Deus, olha de modo especial para a nossa irmã Marina, para que possa se recuperar e que também seja confortada toda a sua família. Olha com atenção especial para a vida do Andrei e da Odalice, as suas muitas dificuldades e também algumas confusões de seu próprio lar possam ser amparados, restaurados, possam ser unificados. Nós oramos em favor de pessoas que tiveram suas propriedades atingidas pelos incêndios. Oramos em favor daqueles que estão em processo de reconstrução pelas inundações. Também em favor daqueles que foram gravemente afetados pelos conflitos armados. Nós oramos em favor do mundo inteiro para que tenha um pouco de paz, para que tenha conforto. E isso só pode ser dado por Ti. Chegamos a uma situação em que é lamentável para as forças do ser humano. Ajuda-nos, tem misericórdia de cada um de nós. E faz com que uma palavra consoladora, boa e eficaz possa ser espalhada através de todos que são Tuas testemunhas. Senhor nosso Deus, nesse momento, o público também fala de coração a Ti. Ouve a oração que cada um tem e abençoa-os conforme a Tua santa vontade. Que seja conforme a Tua vontade, em nome de Cristo. Abençoa ainda as nossas crianças, e hoje, iniciando sua trajetória numa igreja, na Tua casa, o pequeno Brian, para que possa ser levado em sabedoria durante toda a sua vida e tornar-se um cidadão do reino do céu. Abençoa todas as nossas crianças de nossa congregação. Protege as famílias e inculca neles a fé em Jesus Cristo. Senhor Deus, por fim, nós nos preparamos para a ceia do Senhor, onde nós recebemos, tão parecido quanto foi o cuspe na boca de outra pessoa, mas agora, o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue. E nós sabemos que não é espiritual ou fictício, mas real. Talvez venhamos a pensar que isso é estranho ou até nojento, mas isso é vida, e nós queremos participar disso com toda a dignidade. Então entra em nós, faze de nosso corpo a Tua casa. Abençoa-nos dignamente no momento da ceia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ouvimos as palavras do Salvador que, quando estava à ceia, junto aos seus discípulos, pegou o pão e deu graças e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vós, para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele pegou o cálice, deu graças também, o entregou dizendo: bebei todos este cálice é a nova aliança no meu sangue, é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazem isso quantas vezes o beberdes em memória de mim. Seja a graça, seja a paz do Senhor com cada um. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor. Sem mais parecer. Lembrem-se
foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, cristã comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, cristã comum. Nós vamos exaltar o nosso Deus, indo para o final do nosso momento de culto aqui. Depois o culto segue na vida comum, o dia a dia. Ficamos em pé. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os teus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. E receba uma preciosa bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pode sentar. É bom saber que Deus é acessível, Deus é tranquilo, Deus é simples, é calmo, pacífico, do teu lado o tempo todo. E Ele não exige muita coisa, Ele exigiu de Jesus. O que Ele exige de você foi falado até alguns dias atrás, mais amplamente, a gente divulgou muito essa palavra: entrega o teu coração. Só abre e deixa Ele trabalhar. Jesus quer fazer isso, Ele quer movimentar as coisas. Você vai ser o instrumento apenas. Você vai ser o cuidador para manter a porta aberta. Faz isso. E Ele trabalha. A fé é desenvolvida, o conteúdo é impresso lá dentro, as características de Deus, o aroma, tudo, o cheirinho de Deus vai estar lá dentro. É o que a gente quer. Então, cuide apenas de uma coisa e manter o acesso livre a Deus dentro de você. É isso. Gente, estamos chegando agora a mais uma semana, né? Uma semana aí que vai ser importante. Semana especial. Sábado à noite, nós vamos ter aqui no lado do nosso salão um evento que vai ter o programa Dê-me a Sua Mão inteiro. Estamos construindo esse programa há 2 anos. 2 anos e 2 meses já. E esse programa, pela primeira vez, vai ser apresentado de forma integral. Tudo aquilo que a gente planeja dentro dele. O programa Dê-me a Sua Mão ajuda na questão da depressão, ansiedade, pânico, essas coisas. E a gente aborda as 5 áreas lá, da motivação, da música,
da mente, do exercício físico e da gastronomia. Tudo sempre pensando em uma única pergunta: como é que era no início? Lá no princípio, lá no Éden, como é que era lá? Essa pergunta surgiu a partir de uma discussão de Jesus com fariseus que pensavam sobre família. E aí eles queriam saber qual era a resposta. Daí Jesus disse: como é que era no início? Tudo lá. E nós encontramos realmente uma fartura de coisas lá. E a gente quer abordar isso nessa noite. 19h30, vocês todos estão convidados, convocados, puxados e quem não atribuiu o nome que teve. Venham, né? Estão convidados. Venham para essa noite que vai ser muito boa, muito boa. Durante a semana, vocês vão ver algumas pessoas largando vídeos, vocês vão ouvir chamados de algumas pessoas numa áreas específicas, elas vão acabar mostrando para vocês o que vai ser desenvolvido lá. Tá? Então, fiquem atentos, vai ser muita coisa. Tem alguma notícia, algum assunto? Não? Você fala para a Silvana que é a porta-voz aqui? Não. Só estudo bíblico, né? Na casa da Célia, lá da Célia, na terça-feira. Na Célia? Lá. Terça-feira. Quarta-feira lá em Jaguariúna. E eu não esqueci, nosso congresso mini está chegando. Congresso mini. Temos um mês, né? né? A casa em Jardim do Esporte. Temos um mês aí do congresso que é dia 5 de outubro. 5 de outubro. Muito bem. Pessoal, para o encerramento aqui, vai o vídeo de novo sobre o nosso Ele e a Sua Mãe. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Hey, um olhar para a vida. Hey, um olhar para a vida. Hey, um olhar para a vida. Pensa no Senhor. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Hey, olhe para a vida, olhe para a vida, olhe para a vida, sempre o Senhor. Olhe para a vida, sempre o Senhor. Os olhos são como uma luz para o todo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Hey, um olhar para a vida. Hey, um olhar para a vida. Hey, um olhar para a vida. Pensa no Senhor. Olhe para a vida, sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons,
O seu corpo fica cheio de luz.